Olá, queridos alunos. Agora vamos falar um pouquinho de uma ideia nova aqui, que é a ideia dos quartis, né? A mediana, vocês vão concordar comigo, né? Que a mediana divide os dados, né, em duas partes de mesma frequência, né? Você está aqui no meio, né? E aqui do lado tem os dados da mesma frequência, aqui também a quantidade igual. A mediana fica aí no meio, né? Os quartis dividem os dados em quatro partes de mesma frequência. São sempre três quartis, tá? Que eu vou chamar de Q1, Q2 e Q3. Então, o primeiro quartil, Q1, vai dividir os dados aqui, ó. Atrás dele vai ter 25%. Até o Q2, que vai coincidir com a mediana, né? Eu vou ter aqui 50%, até a dele, né? E aqui, até o Q3 aqui, ó, atrás dele eu vou ter 75%. Então, olha como é que é o quartil 1. O valor situado antes do quartil 1, ele vai ter os 25% dos dados. E depois do quartil 1, a gente vai ter 75% dos dados, tá? Quando eu estou no quartil 2, e logicamente ele está aí na mediana, gente, no quartil 2, ele coincide com a mediana, né? Então, no Q2, eu vou ter 50% dos dados antes dele e 50% dos dados depois dele, beleza? E quando eu estiver no Q3, eu vou ter 75% dos dados antes dele e 25% dos dados depois dele, tá? Então, esses são os quartis. Vamos ver na prática, professor, na prática. Me conta como é que é isso na prática, ó. Vamos calcular, por exemplo, os quartis da sequência, olha só. Imagina que você tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 13. Então, me ajuda aqui, galera. Quando eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 13. Agora, ajuda aqui para mim, galerinha. Qual que é... Eu sempre começo, antes de começar nos quartis, eu começo pensando na mediana, sabe? Tipo assim, qual que é a mediana? Que aí é o segundo quartil. Vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 termos. Então, a mediana aqui, gente, está no meio, né? 9 dividido por 2, não dá, né? Então, vou colocar 9 mais 1 dividido por 2, vai dar 10 por 2, que dá 5, aqui é o quinto termo. 1, 2, 3, 4, quinto termo aqui, ó. A mediana é o 10. Aí, galerinha, para eu saber o primeiro, então, o Q2, né? O segundo quartil é o 10 também. Agora, olha como é que eu faço para fazer o primeiro quartil. Eu pego a primeira parte dos termos aqui, ó, e pego o termo do meio deles aqui, ó. Eu tenho 2, 4, 6 e 8. É uma quantidade par, né? Então, o segundo quartil aqui, ó, o primeiro quartil, eu tenho que pegar o meio desses aqui, ó. Ah, então como é que eu pego o meio aqui, gente? Como é par, eu tenho que pegar o meio entre 4 e 6 aqui, ó. O primeiro quartil, que é a mediana dessa parte aqui, ó. Então, vou pegar 4 mais 6, dividir por 2 aqui, ó. A mediana aqui é quanto? 5. Então, aqui, ó, Q1, primeiro quartil. E aí, para eu pegar o terceiro quartil, gente, tá aqui, ó. O terceiro quartil é entre 10, 12, 12, 12, que é o meio de 12 e 12, né? O terceiro quartil é 12 também, né? Então, olha os quartis aqui, ó. Eu tenho aqui no meio, olha só, queridos, olha só. Eu tenho aqui, ó, no meio aqui, né? Nesse cara aqui, ó, no 5, quartil 1. Bem aqui no meio também, né? No meio da questão toda aqui, ó, quartil 2, que é o 10. E aqui, entre o 12 e o 12, que é o próprio 12, né? Mas aqui, ó, o Q3 entre eles, que é o próprio 12, tá ok? Então, esses são os três quartis aí, ó. Bacana? Aí, a gente pode pensar o seguinte, quando eu pego a diferença entre Q3 e Q1, tá? Entre o terceiro quartil e o Q1, né? O primeiro quartil, é denominada amplitude interqualítica, tá? Então, por exemplo, essa amplitude aí, interqualística, aqui, ó, entre o 12 e o 5, né? Aqui é a amplitude interqualística, vai ser 12 menos 5, que vai ser 7, tá? Então, amplitude, no nosso caso ali, né? Amplitude, a gente vai pegar aqui 12 menos 5, é igual a 7, beleza? A metade desse valor, né?
Q3 menos Q1 dividido por 2 é denominado amplitude semi-interqualítica. Então, ali, ó, amplitude semi-interqualística, a gente vai pegar ali 7 dividido por 2 é igual a 3,5. Bacana? A gente vai, isso aqui vai ser importante, né? A amplitude interqualística e semi-interqualítica vai ser importante para o box plot. Bacana, queridos? Então, é assim que eu vejo os quartis. Agora, vamos pensar um pouquinho no Blockspot. O que é Blockspot, gente? O Blockspot é um gráfico, né? O diagrama de caixas é um gráfico que utiliza os quartis para a representação dos dados, tá, gente? Então, olha só como é que a gente vai fazer. O Blockspot pode ser representado tanto na horizontal quanto na vertical. Observe o exemplo a seguir. Então, no Blockspot, gente, olha só que legal. É um gráfico, tipo uma caixinha. E aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, bem, o primeiro quartil é o início do Blockspot aqui. O segundo quartil, desculpa, né? Olha só. O segundo quartil 2, é onde está a mediana, né? Então, a mediana aqui, por exemplo, está aqui no meio, né? Deve ser um 9 aqui. E o terceiro quartil está aqui, ó. É o valor do terceiro quartil, onde acaba o retângulo aqui. Beleza? Aí aqui eu tenho valores para cá, do terceiro quartil, para cá do quarto quartil. E para cá, gente, eu tenho os valores que são chamados outliers, ou valores extremos, que estão muito longe do terceiro quartil aqui. Então, a gente, para descobrir esses outliers, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que determinar o tamanho máximo do traço que a gente aceita aqui. E tem uma medida para esse tamanho máximo do traço quando eu vou construir o box plot. Então, olha só, o tamanho máximo do traço é 1,5 da distância interquartil. Lembra do interquartil? Que é o Q3 menos o Q1? Então, o traço vai ter o tamanho máximo de 1,5 a esse tamanho daqui aqui, ó. Tá ok? Então, aqui, se eu tenho aqui do 10, o Q3, e tenho aqui o Q1 igual a 5, se aqui é 5, aqui, ó, 5 unidades, ó, o Q3 menos Q1 é igual a 5 unidades, galerinha, ó, 5 unidades. Essa distância é interquartil, né? Distância interquartil. Então, o tamanho do traço vai ser 1,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, né? Vai dar 7,5. Então, esse tamanho aqui é no máximo 7,5, tá ok? Então, o tamanho aqui é no máximo 7,5, beleza? Ele poderia ser no máximo 7,5. Esse 14, aí você fala assim, professor, por que está no 14? Porque o valor, ele poderia estar até o 17,5, tá, gente? Aqui, ó. O valor é 17,5 aqui, ó. Ele poderia ir até 17,5. Só que o valor mais o valor que eu tenho, o maior valor que eu tenho até o 17,5 é o 14, por isso que ele parou no 14, tá? Ah, professor, mas eu tenho aqui o 25 e 26. Como ele passa do 17,5, ele não está aqui no traço. Ele é valor extremo, ó, outlier, tá? Valor extremo. Então, é assim que eu represento, e é bom, galerinha, eu apresentar esses valores extremos que muitas vezes a gente ignora, né? Para calcular a média, por exemplo, valores extremos são muito ruins. Puxa a média para cima e para o alto. Então, às vezes, quando eu estou fazendo uma pesquisa e tem valores extremos, eu ignoro esses valores extremos, tá ok? Então, bacana. Então, olha só, queridos. Então, aqui você tem o mínimo, aqui você tem o máximo, tá? Dessa sequência. Lembra que o máximo poderia ter ido até 17,5, mas geralmente aqui você não põe até onde você pode, você põe o máximo mesmo. Só que lembrando que ele só poderia ser até 17,5. Tudo que passar do 17,5 aqui, ó, vai ser outliers, ou valores extremos. Então, é assim que a gente faz os nossos box plot, né? A gente vai ver questões aí depois para construir o box plot, né? E a gente faz direitinho aí, a gente olha ele direitinho na aula, beleza? Então, cuidado aí, queridos, vamos saber direitinho como é que a gente constrói os quartis e o box plot, belezinha? Então, esse é o vídeo aí de box plot, a gente volta aí no próximo vídeo falando de desvio padrão e variância, belezinha, queridos? Um abraço
Até o próximo vídeo, queridos alunos.